Porque muitas vezes o que é desconhecido e que Uhum, às vezes os pais e a própria Bíblia tenta nos uhum, prevenir da gente não entrar porque vai dar ruim, né, vamos dizer. uhum. Muitas vezes, quando a gente ainda não experimentou, a gente acha que tem algo bom ali. Foi isso com Sim, você ou não? foi. Assim, né, pelo fato de no Brasil a gente tá tão inserido em uma igreja onde a gente tinha muito pastoreio, muito discipulado, as células e do nada vim para os Estados Unidos e a gente ainda tá se inserindo numa igreja que é totalmente diferente da igreja que a gente congregava no Brasil. Uhum. Os meus 2 pais estão tendo que trabalhar igual doidos para conseguir bancar a casa, né, prover sobre o nosso lar. Então, assim, acabou que eu fiquei muito sozinha e eu acabei querendo conhecer mais do mundo. Realmente aquilo atraiu os meus olhos. Eu Uhum. falei: "Eu quero conhecer". Eu sempre vivi nessa bolha, não sei o que que é. E, assim, eu comecei a me envolver com muitas amizades. Então, assim, foi dos 14 até os 16 anos me envolvendo muito. E os meus 16 anos, foi quando eu já estava no high school, né, 15 para 16. E os 16 anos foi quando realmente essa chave, assim, virou de um jeito muito ruim na minha vida. Eu me lembro que com 16 estava no high school e uma menina entrou e ela falou assim, sabe, uma americana chegou pra mim e falou assim, sabe, você quer se sentir no meio? Você quer sentir que você faz parte? Aí eu falei assim, quero. Eu realmente queria fazer parte. Eu não me sentia pertencente, sabe? Eu me sentia assim, eu sou uma imigrante Uhum. aqui, eu não me sinto pertencente. Parece que eu não tinha um grupo que eu realmente me pertencia. E ela falava assim: bom, pra você se sentir assim, você vai ter que ficar magrinha e você vai ter que começar a fumar uma caneta eletrônica. Ela falava assim, que era modinha. E eu Uhum. falava assim, mas como que eu fico magra? Porque Mas você assim, já é magra. eu já era magra, mas assim, né, a brasileira sempre tem um pouquinho mais de curvas. E ela falou assim: bom, é muito fácil. Você come e aí você Vomita. vomita. E ali eu comecei a criar bulimia. E durou dos meus 16 até os meus 18 anos. E essa enviada aí, É. enviada do capeta, Gente, do inimigo, porque ó, as duas coisas que iam destruir minha voz. então, essa daí, ela passou a conviver com você ou só chegou naquele momento e deu esse conselho Não maravilhoso conviveu. de Foi ruim? só esse conselho. Olha, Foi só isso, foi dentro do banheiro da escola. Jesus. Olha só que loucura. E aí eu lembro que meu pai é italiano, então assim, meu pai era um chefe italiano. Então assim, chegava em casa, era sempre aquele tempo na mesa, sabe, gostoso. O que acontece? Eu não comecei mais a participar muito desses tempos na mesa. Porque eu já, tipo assim, eu comia, mas aí eu ia lá e fazia. Então, pra mim, a comida começou a virar um. Às vezes, ou eu não comia, ou eu começava a descontar muito no alimento. Eu comecei a desenvolver um distúrbio alimentar, Karina. Eu achava que eu ia morrer. Eu falava assim, meu, eu nunca vou sair desse ciclo. Hum. Eu nunca vou sair desse ciclo. Não tem o que me cure. E o medo de falar pra minha mãe que eu tava sofrendo com aquilo, o medo de falar pro meu pai, E nem pra amiga você pra falava, pra ninguém. ninguém? Eu totalmente escondia de todo mundo. E eu me isolava, eu comecei a me isolar. E as outras amigas suas, você não tem nem ideia se elas faziam a Todas, mesma eu coisa? acredito que todas faziam. Que eram Todas tudo faziam. Eram magra e tudo tudo magra, fumante? magra, tudo fumante, daquele cigarro eletrônico. E aí eu comecei a criar esse vício. E era algo assim que era tão terrível que parecia que eu não conseguia sair, parecia que eu tava literalmente dentro de uma escuridão e que nada ia me tirar daquilo. O que acontece? Comecei a abrir essa porta e aí eu comecei a sofrer com muita depressão e muita ansiedade. Eu comecei a me cortar, eu me queimava. Eu comecei a literalmente self-harm, a me machucar. Comecei a beber muito, querer sair muito, me envolver com pessoas erradas. E ali começou, eu totalmente não queria saber de Deus. E seus pais não tinham nem ideia que isso estava acontecendo ou eles foram Eles percebendo a começaram a perceber mudança? algumas coisas, e aí meu pai começou cultos em casa, mas eles estavam trabalhando tanto. Eles nunca deixaram de pregar a verdade pra mim. Uhum. Sabe, meu pai começava a fazer células em casa, ele falava, filha, vem cantar um louvor. Eu sei o que Deus tem na sua vida. Eu falava, eu não vou descer e cantar. Eu me trancava dentro do quarto. Enquanto eles cantavam, você se cortava. Eu me fechava dentro do quarto e eu ficava lá, só falando com amigas, escutando músicas horríveis, assim. Muitas músicas rap, muitas coisas, assim, demoníacas, sabe? Eu tava completamente tomada por um espírito maligno. Completamente. Assim, de verdade. Não era eu ali, sabe? Era Uhum. totalmente uma porta que eu tinha aberta na minha vida. Muita depressão, muita ansiedade, distúrbio alimentar.
Eu me olhava no espelho e me sentia a pessoa mais feia do mundo. Tacava maquiagem, tacava coisa e nada me satisfazia. Meu Deus. Eu comecei a ficar popular na escola, comecei a criar as amizades, mas assim, nada me satisfazia. Mas ali, quando você começou a ficar popular na escola, você achou que estava funcionando? Falou, olha, agora eu tô ficando magra, tá dando certo ou não? Você foi indo no automático? Parece que eu só fui indo no automático. Depois aquele distúrbio virou tão forte que não era mais sobre magra. Realmente se tornou um vício. O que acontece? Eu comecei a... Você já estava magra, chegou um ponto que já você já estava estava muito magra. Exato. Mas o que acontece? Quando você tá nesse ciclo, né? Se tem alguém passando por esse ciclo, eu sei o que é, sabe? Eu sei como é. Porque primeiro você faz pra se tornar magra, mas aí depois o seu corpo não começa a ter mais nutrientes, então você começa a comer, e a comida começa a virar um conforto pra você. Mas aquela comida não fica no seu corpo. É horrível, é a coisa mais... Eu acho que é uma das coisas mais terríveis. E é muito engraçado. Engraçado não, né? Mas depois que Deus me curou disso, e hoje Deus, ele me mostra as pessoas... Às vezes eu tô ministrando na igreja e Deus me mostra quem tá essa passando. pessoa tá passando por isso, ela tá nesse ciclo, ora por ela que ela vai ser liberta. E assim, ou me mostra quem se corta. É muito louco. Que eu acredito que Deus, ele permitiu que eu passasse por tudo isso para que eu tivesse compaixão pelas pessoas que passam por isso. Porque é algo muito terrível. É que nem uma droga. Parece que você tá literalmente drogada. É muito terrível. Muito terrível mesmo. E quando você falou lá na igreja, você falou um pouco sobre isso, você chegou a se envolver com droga também, além de... Sim. Comecei a fumar, comecei a beber. Drogas pesadas, assim, aquelas drogas muito pesadas, nunca. Mas eu acabei, sim, me envolvendo com um círculo de amizades, realmente, que fumavam, que bebiam, que faziam coisas terríveis, assim. Era só balada na minha vida, eu só queria saber de balada. Aí, assim, teve uma época que eu reprovei todas as minhas salas, tudo. 11º ano, acho que não, foi 10º ano, reprovei tudo. Tive que fazer as férias inteiras, refazer meu ano. Meus pais me deixavam na escola, eu fingia que ia pra escola, ia pra casa de amiga. Então, assim, realmente foi um período mais escuro da minha vida, foi esse. O período mais escuro. Você nunca, nesse período, nunca pensou em pedir ajuda? Nem com Deus? Você chegou a fazer alguma oração falando, Deus, eu não tô aguentando, ou não? Vou ser bem sincera, eu acho que eu tava num lugar tão escuro da minha vida que eu tinha vergonha de ir pra Deus. Eu tinha vergonha. E é engraçado que eu ainda me lembrava das palavras que foram profetizadas na minha vida. Eu me lembrava, mas eu falava, eu nunca vou viver isso. Porque eu já tô tão assim num buraco que eu nunca vou viver isso. Deus, acho que ele não quer mais nada comigo. Sabe? Eu tinha vergonha. Tinha vergonha de entrar na igreja porque eu sabia o que eu tava fazendo. Você não ia na igreja, Não, ou ia eu mesmo? ia, obrigadamente. Mas era uma igreja bem assim, aquela igreja bem parada, sabe? Nada assim. Então eu entrava e escutava a palavra. Nem entrava na minha cabeça. Tava meio extasiada, assim, Eu tava né? extasiada, eu ficava assim... eu só ia porque os meus pais me obrigavam a ir. Mas assim, entrava e saía. Nem pensava em fazer parte do grupo de louvor. Uhum. Eu via o pessoal louvando e falava, nossa, legal, não é pra mim. Sabe? Tipo, legal, mas não. E de tão fundo assim que eu tava. E aí eu comecei a me envolver com um namorado, né, aos meus 18 anos. E os 18 anos é aquela fase, né, que nos Estados Unidos já tem que aplicar para as faculdades. Aí você já tem que saber a sua vida. Porque com 18 anos você tem que sair de casa, tem que saber para que faculdade você vai, o que você vai fazer da vida. E eu não sabia o que ia fazer da vida. Não tinha nem ideia. Não tinha a mínima noção. Nem vontade, nada. Porque, não, o meu coração ainda queimava por cantar. Eu queria muito. Mas era assim, tantas pessoas falavam, você nunca vai fazer isso, você nunca vai cantar. Porque é uma coisa muito difícil, esquece, nunca vai ser cantora. Nem aula de música você fazia? Não, eu parei tudo. Eu parei tudo. Aí eu comecei a fazer aula de aula, tava fazendo aula de canto com 16, aqui nos Estados Unidos com uma professora, mas ela começou a querer me envolver muito assim, eu comecei a participar de muito concurso, e aí quando eu passei num tipo um campeonatinho mesmo, pra ir pra uma televisão aqui nos Estados Unidos, e minha mãe falou, não, você não vai. Porque pro mundo você não vai cantar. Então minha mãe já cortou e já falou, não, vou te tirar dessa sala de canto, porque eu tô vendo que essa mulher tá achando que você vai virar uma
não sei o quê. Então minha mãe me tirou, ela teve sabedoria. Porque realmente, se eu tivesse ido naquele meio, naquele tempo, eu teria me perdido. Total. Então a minha mãe me tirou. Eu falei, bom, já me tirou dela de canto, então eu não vou fazer nada. Eu falei, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de roupa, eu vou estudar moda. Mas assim, aquilo não queimava, sabe? E aí esse meu namoradinho dessa época de 18, ele morava em Nova York. E aí eu falava, quer saber? Eu vou estudar. E como você arrumou um namorado que morava em outro... Você foi ele lá? Ele era de Orlando. Ele era de Orlando, só que ele se mudou pra Nova York. Se mudou e ele lá. era o mesmo meio, assim. Tá. Era o mesmo meio de amigos. E aí eu falei assim, nossa, gente, vai ser uma ótima ideia. Ele mora em Nova York, eu estudo moda. Eu já assisti aquele Gossip Girl lá. Eu falava, eu vou virar isso. Eu vou passear por Nova York de salto. Eu vou... Olha o sonho. Gente, olha a cabeça da pessoa, né? É sem noção. É sem noção nenhuma. E aí... Você vê como influencia, né? Não. Eu falo a TV, Televisão. tudo que a gente consome, porque cria uma ilusão na gente. Se a gente não tiver fake news. Se a gente não tiver com Jesus, a gente vai completamente achando, se visualizando já naquilo, sem compreender se é o que Deus tem pra gente, né? Não, sem noção nenhuma. E aí eu me lembro que eu falei pra mãe, eu apliquei pra faculdade de Nova York, tinha aplicado pra faculdade de Nova York. Eu quero morar em Nova York, mãe. É isso que eu quero fazer, eu vou lá estudar moda. A minha mãe, ela vira pra mim e ela fala assim, minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito de oração, gente. O tanto que a minha mãe já orou, já jejuou por mim. Eu falo, se eu tô aqui viva hoje, é pela oração da minha mãe e do meu pai, pelos jejuns dele, pela obediência. Minha mãe, ela falou assim, filha, eu sei o que Deus tem na sua vida. Eu sei as palavras que você recebeu. Deus me mostra o que você vai ser, e não é em Nova York. Eu não vou falar não pra você, porque eu vou com você. Eu vou com você pra Nova York, porque Deus, ele vai te mostrar lá que não é pra você esse lugar. Aí minha mãe bolou uma viagem pra Nova York, eu, minha mãe e minha irmã. E nessa viagem, o que ela fez? Ela quis me mostrar o pior lado de Nova York.